vimos durante a semana, vamos novamente orar, porque a gente conversou outras coisas e vamos voltar. Senhor Deus, agora, Senhor, vamos para o estudo da lição. Pedimos que o Teu Espírito clareie a nossa mente, nosso coração, para nós relembrarmos o que foi visto durante essa semana e recebermos a Tua iluminação para o dia de hoje e para nos prepararmos para o sábado. Que amanhã todo mundo na classe possa responder, possa falar, possa comentar e assim a escola sabatina não seja algo maçante, algo chato, mas se torne algo vivo e edificante na igreja de cada um. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, o tema dessa semana foi Vivendo a Lei. Nós vimos que, além dos 10 mandamentos, Deus deu outras leis para se viver em sociedade, leis de saúde, leis cerimoniais sobre o santuário. E assim Deus pretendia que com essas leis o povo de Israel fosse mais organizado e aprendesse a viver em liberdade, que é uma coisa que eles não sabiam. Eles só sabiam andar nas rédeas de outra pessoa, sendo escravos. Então, com essas leis, Deus pretendia fazer com que o povo fosse mais feliz e também vivesse de acordo com a sua vontade. Então, essas outras leis, elas não foram colocadas dentro da arca, assim como os 10 mandamentos, foram colocadas do lado de fora, e elas deveriam ser a constituição do povo de Israel. E qual foi o destino, o fim dessas leis? Todos vocês sabem, leis de saúde valem até hoje, leis de santuário abolidas na cruz. Abolidas é um termo feio, né? Mas tiveram seu cumprimento na cruz e as leis civis se ajustaram às constituições de cada país e a essência continua até hoje, certo? Então essas foram as leis. Tem leis sobre propriedade, tem leis sobre família, tem leis sobre o regime, sobre a lei sobre escravos, sobre servos, né? Que eles não tinham que ser tão impiedosos quanto os egípcios eram com eles quando eles eram escravos. Eles deveriam ser mais compassivos, deveriam ser mais perdoadores, mais benevolentes e assim por diante. Tinham leis sobre o sábado, leis sobre as festas. O povo de Israel tinha várias festas importantes, Páscoa, Pentecostes, tabernáculos e assim vai. Tinha vários tipos de leis. E durante a semana nós também vimos sobre justiça e vingança. Será que nós devemos fazer justiça com as próprias mãos? Nós vimos que não. Toda vingança, toda punição nós devemos deixar nas mãos de Deus, que é Ele quem vai resolver todos os nossos problemas de uma vez por todas, quando Ele acaba com o mal, pecado e pecadores. E nós também vimos na terça-feira, e eu quero que vocês estudem isso profundamente para amanhã vocês passarem na lição. Na terça-feira nós vimos como foi, por que Deus mandou matar os povos de Canaã, e nós vimos que Deus deu mais de 4 séculos de chance, de oportunidades para aquele povo se conscientizarem que eles estavam no lugar errado, eles tinham que se converter ao Deus de Israel, e quando o povo de Israel chegasse, eles tinham que sair do meio. Então foram 400 anos mais 40, que foi o período que o povo de Israel estava no êxodo. Nesses 40 anos, eles viram o Egito sendo destruído pelas pragas, o exército do Egito sendo destruído no Mar Vermelho, sabiam que tinha uma coluna que fazia sombra de dia e fogo da noite, e assim por diante. Eles ouviram falar que o povo de Israel não passava fome no deserto, que eles tinham codornizes, tinham maná, tinham água que saía em toda a rocha que Moisés batia, e assim por diante. Eles viram que eles destruíram o povo dos Amalequitas, sem experiência nenhuma, destruíram Og, rei de Bazã, e o rei de Esbom, eu não lembro mais qual é o nome, era Og, rei de Bazã, e o outro rei lá de Esbom. Então, cada um desses povos, cada um desses milagres do Êxodo, o povo ficava sabendo. Então, eles tiveram muita chance para se arrepender, para adorarem o Deus de Israel, mas infelizmente eles permaneceram lá. Então, quando Moisés chegou e depois passou o bastão para Josué, Deus disse para Josué: destrua tudo, não deixe nada para trás. Todo esse povo é idólatra. Esse povo todo vai corromper vocês se vocês ficarem aí, se vocês deixarem ele sobreviver. Então, poucos casos de pessoas dos cananeus foram salvos. Um caso foi o de Raabe. Raabe era uma prostituta, era a ralé da sociedade, mas ela creu no Deus de Israel e Deus salvou a vida dela. Para ninguém dizer que Deus era impiedoso e que Deus era mau, as pessoas que se converteram, Deus poupou a vida. Mas o resto, felizmente, teve o seu juízo abreviado, né?
Então, tudo isso nós estudamos essa semana. E um detalhe interessante é que uma coisa que permeia todas essas histórias é o anjo de Deus, com A maiúsculo. Moisés diz várias vezes, Deus diz várias vezes, adiante de vocês eu enviarei o meu anjo com A maiúsculo. E nós sabemos que esse aí é o chefe dos anjos, o maior, o príncipe dos príncipes, o arcanjo Miguel, o rei dos reis, Senhor dos senhores, Jesus Cristo. Amém. Era ele quem guiava o povo de Israel, indo na frente deles, conduzindo eles pelos melhores lugares, conduzindo eles até pelo caminho mais longo, mas para aprenderem com ele, para estarem junto dele. E aí nós tiramos aquela reflexão para a nossa vida, né? Por que Deus não levou eles pelo caminho mais curto e sim pelo caminho mais longo? Porque eles precisavam aprender a andar junto com ele. Precisavam aprender diretamente dele as suas leis. Precisavam aprender a ser livres. Então, Deus poderia, assim que a gente se batizasse, Deus poderia levar imediatamente a gente para o céu. Não precisava ter uma vida cristã até Jesus voltar. Então, Deus leva a gente por esse caminho mais longo, cada um de nós por esse caminho, essa trajetória mais comprida, para que a gente aprenda a ser como Ele, para que a gente vá dizendo não ao pecado. Deus não pode levar uma pessoa que ainda gosta do pecado, uma pessoa que ainda sente prazer no pecado, levar essa pessoa diretamente para o céu. É preciso haver uma transformação e uma renúncia e sacrifício da nossa parte, junto com a ação do Espírito Santo da outra. Então, por isso que Deus leva cada um de nós pelo caminho do deserto até chegar. E aí nós chegamos na sexta-feira. Na sexta-feira, existe o texto de Ellen White que diz o seguinte. Primeiro, o comentário do autor. Nós vivemos no território do inimigo, e não é de admirar que podemos ser atingidos por suas armadilhas. Quem não conhece o sofrimento causado pelo pecado? Todos nós conhecemos. Os anjos não conhecem. Os anjos veem, mas eles nunca experimentaram. Infelizmente, essa é uma parte inevitável da vida. No entanto, Deus nos dá poder para lidar com essa realidade. Amém? E aí vem o texto de Ellen White. O precioso Salvador enviará auxílio exatamente quando necessitarmos dele. Deus não vai negar auxílio para quem pedir a ele. O caminho para o céu é consagrado pelas pegadas de Jesus. Cada espinho que fere nossos pés feriu também os dele. Cada dor que você enfrenta, ele sofreu 10 vezes mais. A cruz que somos chamados a carregar, ele a levou antes de nós. A cruz que me deu para eu levar, as dores que a mim vêm assolar, não escondem meu Jesus, pois eu amo a tua cruz e vou vencendo para os céus. Lembra da música? O Senhor permite que venham conflitos a fim de preparar nosso coração para a paz. Se Deus só desse paz e bonança, a gente não ia saber valorizá-la. Ninguém valoriza uma coisa boa antes de ser privado dela nos momentos ruins. Se a gente vivesse apenas no bem bom, a gente não ia saber dar valor. Então, um dia nós vamos ter paz completa, mas nós só vamos dar valor ao céu, nós só vamos dar valor à eternidade, nós só vamos dar valor a essa paz ininterrupta que nós vamos ter no futuro, porque nós somos experimentados aqui nesse calor escaldante do pecado. Olha aí os comentários de Clarinha no comentário são... Maria. Os comentários de Clarinha aí no chat são muito importantes, você pode dar uma conferida aí. O tempo de angústia, gente, será uma prova terrível para o povo de Deus, mas será também a oportunidade de todo verdadeiro crente olhar para cima e ver pela fé o arco da promessa ao seu redor. Amém? Então, o dilúvio foi necessário. O dilúvio estava no calendário de Deus. Foi preciso que Noé e sua família passassem por aqueles 40 dias de provação e também mais aqueles restos de dias dentro da arca, para então o mundo ser restaurado e eles serem poupados, livrados por Deus e verem esse arco-íris da promessa ao redor deles. E ele White afirma que na volta de Jesus, aqueles que aguentaram, que perseveraram, que estiveram firmes, eles vão ser protegidos dos inimigos com um arco-íris da promessa assim, em volta deles, e aí eles vão ver Jesus voltando de camarote. Amém. Então, gente, as dores que a gente enfrenta, a cruz que a gente carrega, o deserto que a gente tem que atravessar, um dia ele vai ser sobrepujado pelo peso da glória que nós vamos experimentar. Amém. Então, que coloquemos isso em mente. Ainda que Canaã pareça ser longe, ainda que esse deserto pareça quente,
mas nós temos a certeza que o anjo do Senhor vai à nossa frente, o anjo com A maiúsculo, ele vai nos guiando até chegarmos a um final feliz. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa lição maravilhosa. Muito obrigado, Senhor, por tudo isso que nós estudamos aqui. Sim. Capacita, Senhor, cada aluno e cada professor que está aqui, para que amanhã, na Escola Sabatina, nós possamos tornar essa Escola Sabatina viva, Sim, dinâmica, e que cada um possa aprender essas lições para a sua vida. Sim, aqui é onde nós afiamos as armas, onde nós aprendemos a manejá-las, para depois, no campo fora, nós podemos batalhar e levar essa mensagem aos outros. Amém, Fique com cada um Senhor. aqui, nós só agora o estudo do livro, e dá-nos um feliz sábado, em nome de Jesus. Amém.